Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Frutos Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente, é um prazer ter a sua audiência. E hoje nós vamos falar aqui da D2 Studios, né? Nós vamos falar sobre sonorização de igreja sem dor de cabeça, né? E o nosso convidado de hoje é o Antônio Venâncio, né? Ele tem uma bagagem já de anos e anos de estrada. Não vou nem dizer quantos anos tem, Venâncio, que o pessoal vai olhar para sua cara assim de novo, de garoto, e vai dizer, não pode. Ele começou o quê? Com 2 meses de idade, mexendo no som, né? Mas é um prazer ter você. Sei da sua competência, acompanho muito o seu trabalho. E conta um pouquinho para a gente como é que começou isso. Se apresenta aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, né? Quem é o Antônio Venâncio e como é que você chegou a essa expertise aí na área de sonorização, Antônio? Pastor, bom dia. Para mim é uma honra estar sendo convidado pelo senhor aqui hoje participar desse podcast com todos os seus telespectadores aí. Gente, me chamo Antônio Venâncio. Como o pastor falou mesmo, eu tenho já 23 anos na experiência do mundo do áudio. Estou tentando, mas já estou ficando, a lata já está ficando meio ruim. Já está ficando meio ruim, vamos precisar de uma lanternagem. Já está precisando, mas eu já tenho esse tempo já no mundo do áudio, que é algo fascinante na minha vida. Estou sentindo muito honrado de estar aqui, até porque, né, lá na igreja do senhor lá, minha empresa já participou lá de um projeto e me sinto honrado de estar aqui hoje, para a gente bater esse papo aqui hoje, né? Como se diz, sem maquiagem, no mundo do áudio. No mundo do áudio. Eu falo que o áudio ele é um mundo, né? Ele é bem amplo e é algo que eu faço e que falo com muito amor. Eu tenho muito amor pelo que eu faço. Você começou como nesse mundo do áudio? Como é que foi pastor, isso, Antônio? Eu era bem jovem mesmo, 14 anos, e decorrência da minha mãe ter falecido, né? E eu não fui criado com meu pai, estava só meu irmão. E aí, assim, eu estava trabalhando uma loucura de vida, né? Eu e meu irmão aqui, numa padaria. E aí pintou uma oportunidade através de uma pessoa, me apresentou um cara chamado José Renato Abdunemi, era dono do trio elétrico Eu e Ela. E esse trio era um trio que tinha uma expressão boa aqui na cidade, muitos anos. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora vai se lembrar, né? Desse trio. E aí, eu fui convidado para trabalhar lá só o período do verão. No verão. Ó, você vem, nós temos uma proposta de ficar você 3 meses, que a gente precisa de pessoas para ser de auxiliar, né? Serviços gerais. Eu fui. E assim eu fui. Pelo menos a oportunidade de eu ter um salário fixo. E ali, o que aconteceu? Nesse período, pastor, foi interessante para mim, porque aquela situação que eu estava passando com meu irmão, a gente viu ali uma oportunidade de ter algo fixo. E aí eu no caso, consegui alugar um lugar pra gente morar, e a gente foi morar num lugar, porque a gente tava morando no negócio da lanchonete, no fundo da lanchonete, tava complicado. E eu agarrei aquela oportunidade. Mas você foi lá para serviços gerais, não foi nem para mexer no som, não. Não, nem sabia, pastor, não sabia nem o que era input ou output. Eu não sabia o que é um cabo XLR, nada. E quando cheguei lá, a única chance que eu vi, né, a oportunidade que eu vi de permanecer ali era mostrar que eu tinha algo diferente. E esse Zé Renato era um cara muito influente, hoje é falecido, né? Foi um pai para mim. Ele tinha uma casa lá, que as pessoas da prefeitura. E, pastor, o que eu fazia? Eu limpava o trio, eu limpava a casa do cara, eu lavava os carros inteiros. Eu fazia de tudo. O que tivesse para ser feito, você fazia. Ele pegou um quiosque lá, eu limpava esse quiosque também. E eu fazia de tudo. E quando chegou no final, o término do verão, que era 3 meses, as 3 pessoas que foram contratadas, né, ia ser dispensado, porque era só aquele período, eu já sabia disso. Aí eu fui no escritório, que era ali na Bento Pereira, e ele foi, dispensou os outros 2 e deixou por último. E tinha um cara lá chamado Emilson, que era o responsável. E ele me chamou assim, lá, ô Emilson, esse menininho, ele serve para limpar as coisas lá, pá, ele é dedicado, deixa ele lá no galpão lá. Deixa ele continuar lá, arruma umas coisas para ele limpar lá, ferro velho para catar lá, que tinha muito na época. Ele tinha uma empresa de ônibus também. E deixa ele ir, foi aí que eu fiquei. E aí eu fiquei, só que assim, eu acho que até eu converso muito com, às vezes você conhece, né, com o Isaías, que é o pastor Isaías, da questão de liderança. Eu cheguei lá, meu irmão, eu logo comecei a procurar entender das coisas. E quando eu comecei a ver aquelas coisas de áudio, pastor, mesmo na íntegra, eu comecei a achar aquilo muito interessante. Muito mesmo. Aí começou ali mesmo, ali, né? Ali que começou o meu interesse totalmente pelo áudio. Só que totalmente leigo, né? E aí eu comecei o quê? A chamar esse Emilson e pedir ele para me ensinando. Emilson é um cara que tinha uma calma, uma paciência, tem que ter um. Tranquilo, Deus sempre coloca um.
Só que a equipe era muito grande e eu era o único que não sabia ainda. Mas assim começou a minha caminhada. E ali, vou dizer para o senhor que com 6 meses mais ou menos, eu já sabia ligar o palco todo, que era ligar os instrumentos ali, eu deixar pronto para a banda, eu já sabia fazer aquilo. Só que assim, entendimento a fundo do áudio, não. Eu tinha um entendimento básico. Permaneci por um bom tempo ali, mas eu acho que eu me interessei bastante, porque eu lembro que uma das coisas que eu dou risada até hoje, eu falo com o Emilson, teve época que o trio estava em manutenção, ligaram o trio lá todo. Aí o que eu fiz? O pessoal foi embora, pastor, desliguei tudo. Para me ligar de novo para ver se ia funcionar. Só que no meio do caminho eu não consegui. Parou tudo. Aí eu fui ligar para o Emilson, falei, Emilson, eu desliguei aqui para ver como é que fazia, mas não estou conseguindo ligar tudo não, cara. Preciso de ajuda. Quem mandou você desligar? Pá, eu desliguei que eu quero aprender, pá. E ele viu meu interesse, me ajudou muito. Mas com 1 ano e pouco eu já era responsável de uma carreta, né? Com uma equipe. E eu tinha 15 anos. Ia fazer 16 anos. Já ficou com 15 para 16, já estava responsável por uma carreta dessa. Uma carreta que era uma equipe de 6 pessoas. Só que ainda não era o operador de som, não. Meu começo foi aí. Só que Deus é tão bom na minha vida, mesmo até quando eu não conhecia, que esse período que eu fiquei lá, depois eu comecei a operar o som. E mais ou menos 2 anos depois, no carnaval de 99, nós fizemos um show na praia, lá do Farol, com a Harmonia do Samba. E aí teve uma proposta para levar esse trio para Salvador, que lá puxa bloco. E foi aí que a gente foi para Bahia, e lá minha vida começou a totalmente mudar. Fui cadastrado na companhia dos técnicos, e ali começou tudo a mudar. Ali você já foi como técnico, lá né? eu já fui como técnico responsável dessa carreta. E aí foi algo que deu um 360, mas eu levei uns 2 anos e pouco aqui ainda, quase 3 anos, sem assim, eu só operava a carreta, a segunda carreta. Quando eu passei para a primeira carreta, que fazia o show nacional. Você estava na segunda divisão, depois passou para a primeira, né? Passei para a primeira. E aí é onde fazia os shows nacionais. E tinha muito show nacional na praia. Isso ajudou também. O que eu digo? Era aqueles verões movimentados aqui. Quem não conhece aqui a Praia do Farol de Santo Tomé, o pessoal de fora, né? Era show o verão todo, era trio elétrico o verão todo. Né? Era uma das praias mais badaladas, eu acho, né, pastor? Naquela época era algo gigante. Muita gente vindo de todo o estado, né? A cidade mesmo, que já é uma cidade grande, se deslocando direto para lá. Circulava muito dinheiro aqui, a cidade era bem movimentada mesmo. Via gente do Rio para cá, passava verão no Farol. Mas era, como o senhor falou, achou tudo final de semana e numa amplitude grande. Mas eu digo que eu acho que me ajudou muito, pastor, foi porque eu já comecei numa estrutura profissional alta. Eu já comecei no business, no show business, já com uma estrutura de som muito alta. Então não comecei geralmente que as pessoas começam naquele sonzinho amador e vai melhorando. Vai montando uma caixinha de som para fazer uma festinha aqui, uma festinha ali, né? Vai aprendendo ali, até chegar. Eu já comecei numa estrutura gigantesca que já atendia banda, o input do trio já atendia bandas nacionais. Então com mesa de ponta, com amplificação de ponta, com falante de ponta, com tecnologia de ponta. Então quando eu nasci no mundo do áudio, cru, mas quando nasci em uma estrutura profissional. Você saiu também para shows pelo Brasil afora, trabalhou com algumas bandas? Trabalhei. O que aconteceu? Nesse período que eu fiquei lá, foi interessante, né? Porque lá me deu assim um conhecimento. Comecei a conhecer outros técnicos, né, de bandas nacionais. E depois dessa fase eu voltei, mas levei ainda mais 2 anos no trio, que esse trio fazia a região de Minas, São Paulo e Rio. Nós ficamos 1 ano e pouco com Ivete, acompanhando Ivete. Quando ela vinha tocar para cá, esse trio já era solicitado. E aí o que acontece? Isso foi me dando isso vai dando, tá vendo? O meio profissional, se você tá no lugar certo, né, pastor, na hora certa, as coisas vão começando a acontecer. E eu comecei a ficar conhecido por um técnico, por outro, por outro. Você começa a ser conhecido por produtores de bandas. E assim foi indo e fui trabalhar com bandas depois. E aí saí do trio por um tempo e fui trabalhar com bandas. Realmente foi uma estrutura boa. Foi bom para mim, pastor? Foi, porque você aí começa a pegar tudo de um sistema diferente, opera cada dia em uma cidade, para isso deu bagagem. Que aí você vai ganhando versatilidade, né? Porque
Você estava no seu trio, era do seu jeito, era aquele equipamento que você já conhecia. Todo dia, isso de mesmo. todo dia. Agora não, cada lugar uma estrutura diferente, uma situação diferente. Uma mesa diferente, um sistema de PA diferente, todo dia diferente. E aí é bom porque você vai, mais uma vez, no sistema do áudio profissional. Então você vai começando a trabalhar cada dia com equipamento diferente, mas equipamento de alto nível. Porque eu digo assim, tudo bem que o Brasil ainda é um país terceiro mundo, pastor, mas na área de áudio, nós não fabricamos nada que eu digo assim, de alta qualidade de áudio. Né? As empresas hoje que têm equipamentos no Brasil que atendem o show business profissional, por exemplo, PA, você vai lá na SL Line, LS, ou FZ, essas empresas que montam um sistema que o senhor vê em vários lugares, mas elas são nacionais. Sim, mas todos os componentes que estão dentro daquela caixa não são brasileiros. Os falantes são italianos, que são os melhores do mundo, os DSP, Drive, tudo ali é só fabricado e montado. É só montado aqui no Brasil, no Brasil, mas a gente ainda não, infelizmente, ainda essa tecnologia para áudio nós não temos ainda. Nós somos bem limitados ainda com o sistema de áudio profissional, que eu digo assim, equipamento. Tudo que é usado no business, que a gente usa aí, essa palavra aí, que a gente vê nos shows profissionais, são equipamentos importados. Você vai ver o microfone lá, você entende também, você sabe, vai ter um Sennheiser, vai ter um Shure. Não existe um microfone brasileiro que atenda isso, entendeu? Não existe um falante, não existe Não, é tudo importado. E isso me levou a ter conhecimento desses equipamentos. Mas depois fiz 2 carnavais para esse Zé Renato ainda, que ele veio a falecer, tem uns 3 anos. O cara lutou muito contra uma doença, né, renal. Mas foi a porta de tudo que aconteceu na minha vida. E hoje eu digo ao senhor que se eu rodei tudo, conheci tudo que conheci e vivi toda essa experiência do áudio, foi lá graças àquela faxina que me deram para me dar fazer. Lá. Senão não estaria. A vida é assim, né? Tem as oportunidades e a gente escolhe se a gente agarra ou não, né? É verdade. Por conta de ter agarrado essa oportunidade, você pôde ir fazendo um processo que caminhou para isso, esse entendimento seu de som, essa vivência sua. Se a gente fosse aqui conversar desde da sua conversão, o envolvimento com a igreja, eu acho que a gente ia precisar de umas 3 horas. Vamos dar logo uma mudança aqui de chave para a gente falar do som nas igrejas. O que você tem visto hoje? Qual tem sido a realidade da média das igrejas? Então, pastor, quando eu logo vim, né, quando eu me converti, né, e que hoje, graças a Deus, eu tenho 9 anos já da minha empresa, que sempre foi meu sonho, né? Empreender no Brasil. Não é fácil, mas eu tenho esse sonho e Deus tem me abençoado. Quando eu cheguei, aí eu vim com aquela visão do business profissional, né? E entrei na igreja. Realmente foi um choque de realidade para mim, porque é uma distância muito grande. Entendível também, né? Porque a igreja ela vive de dízimo, ela vive de oferta. E não é todas as igrejas, por exemplo. Ou você está aqui a Segunda Igreja Batista em Campos, que tem uma estrutura daquela de áudio. Mas aí quando tem, necessita de profissionais como eu, como o Luiz, para quando conduzir aquela máquina ali, precisa de profissionais bem mais gabaritados que às vezes você não acha nas igrejas. Por isso que eu montei essa questão dos cursos de áudio, que eu tenho feito aí para capacitar profissionais na igreja. Mas quando eu cheguei, pastor, foi um choque de realidade. Porque hoje o meu batista, eu vou falar meu batista porque eu sou batista, sim, eu sou cristão, mas congrego na Batista. Ainda está bem mais evoluído. Algumas Assembleias de Deus matriz. Agora, realmente ainda está precisando melhorar muito, pastor, nessa questão tanto do investimento quanto do conhecimento. Mas o conhecimento principal, porque o erro é quando você não tem o conhecimento. Por exemplo, às vezes a pessoa não procura lá existe na igreja as pessoas que servem, né, e servem com amor, o senhor mesmo sabe disso, o senhor é pastor. Mas às vezes o cara não tem um conhecimento. Eu falo assim, para mim fazer uma casa, por mais que eu goste do meu amigo lá e ele faça uns desenhos legal, para mim fazer uma casa eu preciso chamar um arquiteto, preciso chamar um engenheiro para projetar aquilo. Não posso ir por conta, porque o cara é meu amigo, ele faz os desenhos, vamos. Não posso, porque tem uma margem de segurança. E o som é o seguinte, existe som bom e barato? Eu falo isso às igrejas teóricas. Não existe som bom e barato. O som ele é bom ou ele é barato. Você tem que optar por um. Bebê não existe. Bom, barato e bonito não vai encontrar, né? Ou é bom ou ele é barato. Agora, o que faz a igreja, às vezes, parecer, sofrer? O investimento errado. Eu sempre digo, pastor, é melhor a pessoa demorar a investir, mas investir no correto.
Porque o reinvestimento gera tudo quanto é tipo de estresse e perda financeira. Às vezes só tem lá um recurso, né? Antônio, eu quero aplicar esse recurso aqui na melhoria do áudio da minha igreja. Aí às vezes eu vou fazer tudo um chute aqui. Antônio, eu quero comprar um microfone sem fio. Aí às vezes você quer comprar um headset que os pastores estão usando bastante, que o pastor fica livre para pegar. Eu acho isso muito interessante. Aí você vê lá, tem, né? Você vai da Shopee a Mercado Livre, a qualquer lugar. E tem lá um microfone headset por R$900. Não tem como. Não é um aparelho de qualidade. Né? Aí você vai falar lá e depois você fala, poxa, Antônio, eu comprei esse microfone aqui, também eu tô falando, tá parecendo aqueles vendedores de laranja, velho, que passa nesses carros. Não tem como. Um microfone hoje, no mínimo, vou deixar no mínimo, uma base mínima. Lá embaixo mesmo, que eu falo, para começar, você vai gastar no mínimo aí uns R$5.600 a R$6.000. Um headset desse bom para você ter uma entrada, para ter uma qualidade no áudio. Aí, mas às vezes no desespero do cara tá ali e falar, não, mas eu quero logo começar a pregar ali, então eu vou comprar isso aqui. Aí ele compra, com o tempo ele viu que não funciona, ele vai e compra o certo. Aquilo ali foi perdido. Eu vou em muitas igrejas tem hora, pastor, e muitas das vezes, às vezes alguns pastores, não sou todos, a maioria hoje está com entendimento bem alargado, buscando tecnologia e o cara tá vendo a todo momento. Aí quer tipo fazer aquele puxadinho, né? Eu tenho isso, Antônio, dá para fazer isso, emendar aqui e fazer isso? Não tem como. Quando eu fui, eu gosto de citar, não sei se um dia vai ser seu convidado, ou o pastor Isaías, que eu montei a igreja, você sabe isso. Quando eu cheguei a primeira visita técnica que eu fiz dele lá, a gente estava trabalhando na Petrobras, no outro dia ele veio me perguntar, e aí, Venâncio, o que eu preciso comprar mais? Eu fui lá avaliar o som dele. Para me colocar no som do Templo Novo, que ele pediu um projeto. Eu falei, comprar mais, tem que comprar tudo. Exatamente. Ele brinca com isso até hoje. Só que ele tinha acabado de comprar aquele som, pastor, aquele parcelado, né? Que eu sei que isso também a igreja precisa, mas tem que ter um certo cuidado, que às vezes numa loja, o cara oferece lá em tantas vezes no boleto, e o cara às vezes... Ele tinha acabado de comprar aquele som. Só que quando eu cheguei, pastor, a realidade, para o que eu vi, o que ele me pediu, eu tive que falar a verdade para ele. Ele falou, como é que é, Venâncio? Eu falei, o que serve lá, Venâncio? Não fala pra mim. Eu digo, nada, velho. Não pode. Você tá de brincadeira. Eu digo, mas é verdade. Aí eu fiz o primeiro projeto, entreguei ele. Ele foi difícil passar na igreja, porque o senhor sabe também que tem aquele entendimento. A igreja tem é um grupo que decide aquilo. E às vezes o senhor tá ligado totalmente à tecnologia, mas tem pessoas lá que acham que, não, isso é um absurdo colocar isso aqui dentro. Mas depois de funcionando, ligado, tudo, as pessoas entenderam. E na transição para o novo templo, foi bem mais fácil, que foi muito maior o investimento, mas bem mais fácil, que eles já passaram a entender a necessidade daquele investimento. Como que aquilo pode ser aplicado, como aquilo dá retorno. Então, o que você está falando é o seguinte, antes de começar a comprar, faça um projeto. Exatamente. Né? Antes de sair, vou comprar isso, comprar aquilo, não, calma aí. Vamos fazer um projeto para que a gente saiba aonde nós queremos chegar. E partindo desse princípio, você vai escalonando. Olha, sim, agora a gente compra isso, daqui a pouco a gente compra isso, próxima etapa é essa, para que você não gaste duas vezes com a mesma coisa. Né? Então, se a igreja, se o pastorzão, se a equipe lá de sonorização da igreja tiver essa visão, ao invés de estar gastando demais, vai estar até mesmo economizando. Exatamente o que o senhor falou. O projeto escalonado, quando eu dou um projeto, hoje a minha empresa ela faz tanta parte de som, luz, projeção e transmissão. Eu digo, quando você cria um projeto, como o senhor falou, você não necessita de investir tudo aquilo de vez. Ó, Antônio, fizemos um projeto, deu X mil, mas eu tenho Y. Qual é a melhor forma de eu começar? Aí eu vou explicar ali, pastor, começa nisso. É melhor que o senhor leve 2 anos e meio, 3 até para terminar aquilo, mas tenha som, luz, projeção e transmissão por 100 anos, do que o senhor fazer em 1 mês, 30 dias, e daqui 1 ano e meio o senhor tem que tirar tudo aquilo e trocar de novo. E aquele equipamento, eu já ouvi várias vezes, as pessoas falam, então eu vou colocar no retiro, vou colocar, na verdade você não tem mais utilidade aquilo, na verdade, porque se não é bom para dentro do seu tempo, não vai ser bom para fora também. E às vezes, assim, não é pela falta de gestão, não. Às vezes é uma falta, assim, de abrir um pouco a mente. Não, isso aí, eu vou chamar um profissional, que seja o Antônio Venâncio, que seja o seu Armando, o seu Cláudio, quem seja, um especialista. A gente, vamos chamar um especialista para fazer uma consultoria. Eu quero um projeto para começar isso aqui.
Aí daí para frente o senhor, vamos supor, o senhor, a equipe, né, da igreja, gente, vamos definir aqui o que nós queremos investir, o que para nós tá sangrando mais na gente agora no momento. É a imagem? O que está sangrando é o quê? É o áudio? Está ruim demais? Porque eu digo o seguinte, pastor, 2 coisas que eu tenho percebido e que eu falo com todos os pastores quando eu estou numa reunião de projeto, alguma coisa, porque é o que eu vejo. Eu sei que tem, né, as pessoas falam, a gente brinca, às vezes eu tenho amizade com vários pastores, com o senhor, com vários. Às vezes as pessoas falam assim, porque na igreja é primitiva, não sei o que, eu sei, gente, mas a gente não está na igreja de Corinto mais, a gente está na igreja de hoje. E uma das coisas que eu vejo que afasta muito o fiel, às vezes, de estar ali congregando naquela igreja, 2 coisas que eu falo, que é o calor excessivo e o som muito ruim. Porque os 2 gera muita irritabilidade. Às vezes o irmão está ali, a palavra do senhor está bem, o senhor está top, está muito legal, mas o calor está tão insuportável, pastor. Ele fica indo no banheiro, alguma coisa, mas não está indo não, ele quer refrescar, né? Isso, que ele está já irritado. E o som, eu brinco, pastor, isso é uma verdade, é uma brincadeira séria. O som, quando é bom, o cara conta para 10. Quando é ruim, pastor, ele conta para o bairro inteiro. Rapaz, eu fui naquela igreja ali, rapaz, mas pensa num som ruim. Uma gritaria, mas não estava ouvindo nada. Isso é horrível. Porque às vezes a pessoa, o outro, que estava com vontade de visitar ali, que recebeu um convite de um familiar, de um amigo, de um parente, ele impede. Como é que é? Não, um som horrível, horroroso, o cara já não vai mais. Eu acho que o valor dessa palavra sua é que nós, como igreja, nós temos que ter uma visão diferenciada. Por quê? Trazer uma pessoa para o culto não é uma missão fácil. Realmente. São contextos sociais, são realidades de vida e ainda tem o inimigo das nossas almas querendo atrapalhar. Então, se você puder minimizar as áreas de atrito e os atrapalhos, né, você deve trabalhar nesse sentido. Né? Ninguém vai se converter porque o som é de primeiro mundo. Né? É a atuação do Espírito Santo. Sim. Mas o som bom vai dar um ambiente, um aconchego maior no ambiente, vai te dar uma percepção diferente daquilo que está acontecendo. E nesse processo, né, facilita para que a pessoa esteja ali. Né? A gente não está aqui, eu entendo o seu ponto, o calor é terrível, nós estamos aqui com o ar-condicionado ligado. Isso. É outro clima. O estúdio, a D2 aqui, os estúdios da D2 são excelentes. Mas já imaginou a gente estar aqui sem esse arzinho, sem esse conforto, sem essa cadeira gostosa da pessoa ficar? Então você tem que criar um ambiente, né, adequado. Eu acho que o som faz muita parte disso. Você falou da climatização, vocês ainda não trabalham com isso não, climatização, né? Mas se deixar, daqui a pouco você está entrando nessa área também. Mas hoje não, o senhor acabou de falar aqui, eu tô vendo a qualidade do microfone, da imagem que eles produzem. A D2 aqui realmente é um estúdio de alta qualidade. Esse som, isso tudo aqui, o clima, a climatização, tudo, isso vai levar um trabalho. O senhor também se preocupou em ter um ambiente desse para levar um trabalho bem feito. Então eu digo assim, como o senhor falou, a conversão, isso é tudo Espírito Santo. O homem não tem poder para nada, a gente só é usado. O som pode estar até ruim. Que o Espírito Santo vai fazer. Se tiver que... acha até na rua um que prega, o cara já entrega a vida ali. Mas é como o senhor falou, se você puder investir em algo, por exemplo, o senhor às vezes está pregando uma palavra que às vezes o som está tão ruim que a pessoa não está conseguindo entender a palavra. E não é dicção do pastor, não. Às vezes é porque está ruim, o cara está tentando entender e não está conseguindo entender a palavra. Então, acho que assim, hoje eu sei que até as pessoas falam, porque você é conhecido em empretar as paredes das igrejas. Não, gente, eu não sou conhecido. Porque acontece o seguinte, quando você vai fazer um trabalho, por exemplo, da projeção mapeada, você precisa de uma luz cênica. Uma luz cênica você precisa sobrepor aquilo com um ambiente mais escuro, até para você investir menos, porque imagine se você não tem aquilo, você tem que investir muito mais em equipamento para cobrir aquilo, para não ficar com um lugar de ponto cego, e faz parte de hoje as igrejas hoje, né, existem várias, né, que já trabalham com a luz totalmente cênica. Antigamente só locava isso, né, para teatro, para cantar, isso, e hoje em dia não. Para que você precisa locar, desmontar tudo, pagar um aluguel, tirar aquilo tudo de novo? Se você pode já ter aquilo, fazer uma pregação com luz quente hoje que a imagem fica até melhor.
e ter já isso na igreja? Sim, eu costumo dizer, pastor, eu vivi tudo do bom no business lá fora. Mas o meu sonho é ter tudo de bom na casa de Deus. Porque às vezes, assim, quando eu falo que você vai fazer um evento, alguma coisa, tentar dar o melhor, porque às vezes a gente vê, né? Muitas das vezes, você chega assim na estrutura do show lá de fora, você vê o melhor som, a melhor luz, tudo de bom tem lá. Aí às vezes você vai num evento cristão e não tem. Essa pessoa fica com aquela visão, não, porque humildade, não tem nada a ver com humildade. Humildade não, você pode ser humilde, sentado numa Lamborghini, e às vezes pode ser soberbo descendo de um Fusca. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que o melhor para Deus tem que ser dado mesmo, porque se você quer um evento que alcance lá 20 mil pessoas para ver aquilo, a palavra de Deus ser pregada ali, que a gente tenha som para alcançar 30 mil. Porque se vir mais 10 mil, a gente está preparado. A gente está preparado. Eu acho isso. Então, assim, às vezes não estou... Podemos até ser julgados de uma forma diferente, mas a tecnologia, pastor, ela faz parte desse mundo agora. Ela não tem como a gente retirar isso. Não, eu quero viver sem tecnologia dentro da igreja. Não tem como. A tecnologia, eu sou mesmo, uma pessoa que trabalha com tecnologia. A gente tem um podcast hoje que pode levar a palavra de Deus, conhecimento para as pessoas. Se o senhor tem uma live, se você tem seu culto online, a gente tem que tentar alcançar o máximo de pessoas que a gente puder alcançar. E essa é a minha visão. E eu me tornei muito crítico. A gente se torna crítico quando vem num sistema muito profissional, sim. Então, quando eu cheguei na igreja, eu tive que ir dosando isso, né? Tem que baixar a bola. Calma, Antônio. Às vezes eu chegava, não, eu esperava, calma aí, rapaz. Eu tenho que entender que aqui... Calma, às vezes o cara nunca nem ouviu falar no que eu estou falando. Eu preciso ter calma. E, Antônio, eu acho que também a gente tem que entender a realidade de cada igreja. Né? Vamos dizer, tem igrejas que vão precisar de um projeto onde você vai falar de 500 mil, 1 milhão, que vai depender do porte dela. Né? Já uma igreja que está começando, tem ali 50 pessoas, 40 pessoas, ela não vai precisar de dispor desse investimento todo. Ela vai graduar aquilo dentro da sua realidade. Né? Você já pontuou que mesmo quando é pequeno, você tem que ter um projeto para saber, porque o projeto vai dar assim, a visão, onde que nós vamos chegar. É até ali que a gente quer chegar. Né? Então vamos fazer aqui as etapas, que projeto tem isso de etapa. Mas as realidades são diferentes. Você não vai fazer um projeto de 1 milhão para uma igreja que tem ali uma audiência de 40, 50 pessoas. Mas você tem 40, 50, é bom que você prepare para 100. Isso aí. Entendeu? Porque você vai olhar lá na frente, que a gente espera sempre o crescimento, a exponenciação, a multiplicação, né, da igreja. Então você já tem que olhar, poxa, vamos fazer aqui para atender essas 50 pessoas, mas vamos ter a visão de 100. Porque a pessoa não tem que se assustar com os valores. A pessoa tem que ter sonhos, tem que ter metas e tem que ter planos para chegar lá. Né? Uma igreja que vai começar hoje, né? A igreja está ali iniciando, tem um ano, tem umas 30, 40 pessoas. Qual seria um investimento para eles? Para eles pensarem assim, numa mesa, no PA, no retorno, você falaria em quanto? Então, a gente nem tinha combinado nada disso, né? Não falando. Foi bom ter Dá um tempo para você respirar, para você fazer a conta. Muito pertinente essa pergunta, muito boa. A gente não combinou e parece que é de Deus. Eu falo para o senhor falou exatamente o que eu penso. Não importa se a igreja tem lá, como o senhor falou, a gente tenha 2 mil membros na igreja ou a gente tenha 40. A minha empresa, por exemplo, eu projeto de acordo com a necessidade daquela igreja. Mas sempre pensando no plano de avanço. Para quando a gente for avançar, lembra, não ter que trocar mais nada. A gente só vai adicionar componentes. Nunca trocar. Trocar é nunca, porque trocar perdeu dinheiro. Eu projeto um sistema aqui totalmente amador. Um som. Aí o senhor conseguiu adquirir um recurso. E aí, Antônio, o que nós vamos fazer com isso? Não tirar tudo, não. Então a gente vai projetar algo para o tamanho daquele espaço, para aquela realidade no momento, mas já pensando no plano de avanço. Como que é? Estamos com 40 membros, vamos pensar em 100. Nós vamos fazer aqui agora para começar com 40. Ok? Mas, Antônio, quando eu tiver com 100, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que tirar isso aqui tudo? Não, você só vai adicionar isso aqui e continua a caminhada.
Foi o que eu fiz lá com o Isaías. Nada do que ele fez. Eu boto a igreja de Rio Branco, porque deve estar próximo a gente aqui. Se eu for falar de todos, mas vamos falar próximo. Eu fiz um projeto para X, mas eu falei, quando você migrar, meu irmão, você não perde nada do que está aqui. Nada foi perco. Só foi adicionado. Se ele tivesse que trocar, vamos supor que ele gastou lá X em valores. Se ele tivesse que trocar tudo, ele gastaria Y, o dobro. Porque, tipo assim, vou jogar tudo fora? Eu vou usar no retiro? Não é assim. Então, como que eu digo hoje? Você vai começar hoje numa igreja. Do zero, pastor. Uma igreja de 40 mesas. Qual é o projeto? No mínimo, o cara tem que ter hoje, pastor, uma mesa digital. Hoje existe consoles hack que você opera pelo computador. É tão eficaz quanto um console físico, porém o físico está na mão do profissional, é melhor, pá, mas não muda nada. Um sistema que eu digo profissional. Aí eu poderia, se eu falar de marcas aqui, eu vou estar sendo até antiético, né? Não é legal. Mas assim, uma linha para seguir, né? Existem sistemas aí, a qual eu, Antônio Venâncio, não quer dizer, gente, vou até olhar para a câmera aqui, que isso seja uma verdade ou que... Estou dizendo eu, pelos anos que eu tenho de profissionalismo na área, que eu não aprovo. O que é? Por mim, o sistema tem que ser pelo menos profissional. Você põe uma caixa, às vezes, de cada lado de um sistema profissional, você tem 10 de um sistema linear amador que não cobre aquilo com qualidade e potência em watts. Então, eu digo assim, existem sistemas que, na minha opinião, não comporta, porque no show business nem é conhecido como sistema, é que não é conhecido como caixa. Então, vamos trabalhar numa linha aqui linear. Vou até falar duas marcas aqui para cima. Aí o que tiver para baixo eu não vou falar porque não precisa saber, mas aí você vai entender. Por exemplo, Ataque e Stanner. Para cima. Ataque e Stanner fica aqui numa linha aqui, linear. Aí para cima você vai ter o quê? Os sistemas brasileiros muito bons, como SL Line, como LS, como FZ. Aí você vem JBL, RCF, Nexo, VDOS, que aí vai da onde você tem dinheiro. Dali para baixo eu não indico. Porque nós estamos trabalhando com nível para expansão. E tem que ser um som profissional. Então hoje vamos colocar aqui uma mesa digital, um sistema que a gente chama PA. Quando eu falo PA é sistema, o que vem para o público. Que seja daqui para cima. Monitores também que tenha qualidade, e o restante vai tudo no fone. Você sabe, hoje a mesa digital, você põe tudo no fone ali, é bom que você tira aquela sujeira de cima do palco e o barulho. Isso é no mínimo. E uma microfonação boa. E levar isso tudo para o LR. Que algumas igrejas não fazem isso, entendeu, pastor? Você vai a algumas igrejas, às vezes, não vou dizer denominação nem nada, mas tipo assim, tem um som da frente, né, que eles falam o PA, ele bota duas caixinhas ativas para frente, aí a voz da pessoa tá ali, a guitarra tá cá embaixo, o teclado tá ali, o baixo tá lá embaixo, pá, som e velocidade soma. Só pede para a velocidade da luz. Mas a velocidade soma. Questão de volumes é o seguinte, quem está na frente do púlpito vai ouvir com mais volume, mais decibéis, né? Vai ouvir com mais SPL, mais ganho de som. E quem está atrás vai ouvir menos. Mas o que é um som bom, homogêneo? Pastor, quem está ouvindo aqui, está ouvindo tudo. Aqui atrás o cara tem que ouvir a banda toda só com volume mais baixo, só isso. Se isso tiver diferente, tem algo errado. O cara às vezes está lá atrás, ó, já não estou ouvindo mais a guitarra. O baixo já não está chegando, só está chegando a voz. Está errado, está desalinhado. Está ouvindo tudo mais baixo, SPL mais baixo. Agora aqui na frente vai ouvir com mais volume. Cá atrás. Agora, ouvindo tudo é importantíssimo. Então tudo tem que estar indo para o sistema, o PA, LR, isso aí. Tem que estar indo todos os canais para a mesa e ali o LR jogar para frente. Um projeto desse aí hoje, não tem como dizer em valores, que é muito, né, mas vamos dizer que uma igreja, para começar, vou pensar aqui, rapidamente, ela vai custear aí um valor de uns 35 mil. Uns 35 mil. Porém, isso pode estar parcelado. Isso diluído ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso aí, para ele começar de uma forma totalmente... Nunca mais perder nada. Eu achei interessante, esse final de semana nós estávamos num evento que aconteceu aqui em Campos, né, reunindo meninos do estado todo, né, um evento dos embaixadores do rei, foi num sítio de uma igreja aqui no acampamento, e um irmão que estava acompanhando, não mexe com som, não é da área dele, e mais de 1000 meninos, tinha bem um pouco mais de 1000,
e o auditório é grande, é um lugar sem muito tratamento acústico, não tem a possibilidade, né? É telha, é o espaço, algumas falhas abertas. E ele olhando tudo, ele virou para mim e falou assim: pastor, é só aquelas caixinhas que estão ali, e na estrutura deles eram 2 lines, né, um de cada lado assim, do palco, né, que a estrutura é bem semelhante a um palco, 2 lines, cada um com 5 caixas. E com alvoroço de mais de 1.000 meninos, a gente lá atrás, a gente conseguia ouvir o som com qualidade. Né? Então, às vezes, deve ter sobrado da igreja e ter ido para o retiro, para o acampamento. Mas, foi equipamento de qualidade. Quando era da igreja, já era um equipamento de qualidade. E é uma igreja aqui na nossa cidade que tem o reconhecimento por conta disso, de ter sempre um som de qualidade, ter uma estrutura boa. Mas você vê, quando mesmo a pessoa que não é da área, né, percebe consegue entender quando o som é um som de qualidade. E não era uma mesa top, não era, mas as caixas eram. Então você percebe que a qualidade, ela é perceptível. Então basta que a pessoa tenha essa visão, olha, esse é o projeto, né, nós queremos chegar lá. Agora, vamos falar de uma outra coisa aqui, que é fundamental. Você pode ter a Ferrari, mas se você colocar um cara que anda com freio de mão puxado para dirigir, a Ferrari não vai dar tudo que ela poderia dar, não vai desenvolver tudo que ela poderia desenvolver. Como é que é essa ligação? Um equipamento bom e uma mão de obra voluntária, muito, na maioria das vezes, que é a mão de obra nossa nas igrejas, e um pessoal que às vezes não tem treinamento, não tem habilitação. Isso faz diferença? Né? A mesa digital vai suprir a carência do profissional? Como é que isso tem acontecido? Então, pastor, isso aí, boa pergunta também. Isso é muito pertinente. Não, claro que não. E hoje eu vejo isso nas igrejas, eu faço muitas visitas técnicas, né? E se o senhor for ver assim, ao grosso modo, às vezes tem equipamento de igrejas aí que ele está sendo usado 30% dos 100% que ele tem. E às vezes eu converso com os pastores que eu tenho mais abertura, que eu tenho mais conhecimento, tento passar isso sempre para ele. Realmente, se me der uma Ferrari hoje, pastor, eu não sei, acho nem tirar do lugar. Eu preciso de alguém ali para me instruir. Como é que liga isso? Como é que liga isso? Eu sei que aquilo ali é uma máquina muito potente, mas eu preciso que alguém me auxilie, me treine para me poder tentar desenvolver e aproveitar tudo que aquele carro tem. E assim é no som. As igrejas hoje, portanto, a parte nossa da VF Cursos, né? A gente tem ministrado muito cursos em várias igrejas. Isso, graças a Deus, a agenda está até bem pegada, porque a capacitação dos profissionais, eu falo muito isso. Não adianta, pastor, só pode hoje. Às vezes o cara pode dar pastor, vou dar 1 milhão para você investir na sua igreja lá hoje de som. Isso, dormir já e sonhando, acordado com tudo que o senhor quer fazer. Isso implanta tudo, coloca lá. Você imagina se eu colocar um console lá de 250 mil na sua igreja, som, PA, tudo. Aí chegar assim, agora ficou top, mas quem vai ligar isso aí? O cara não sabe nem o botão do liga e desliga às vezes da mesa. Que é diferente, né? E aí, isso aqui liga como? Porque realmente a igreja ela precisa do trabalho voluntário, é necessário. Não tem como nenhum pastor aí tocar uma obra de Deus sem o trabalho voluntário. Mas necessita da capacitação deles. Porque ele aprende de uma forma totalmente amadora. Totalmente, pastor. Como que é? Você chega para um profissional daquele lá que estava trabalhando na mesa, como é que você aprendeu o som? Rapaz, eu aprendi que, na época da mesa, né, analógica, eu levanto o fader aqui, o som vai para frente, eu abro esse botãozinho aqui, o som sai no retorno. Aí você vai mais a fundo e começar a fazer perguntas para ele. Rapaz, o equalizador ele vai de quanto a quanto? O que representa a frequência de grave, médio, médio alto e médio agudo? O que é um alinhamento de sistema? Por que é SPL? Por que é decibel? Quanto que é um bel? Acabou, pastor. O cara não sabe nem onde ele está mais. Ele aprendeu a ligar, né? Ele aprendeu a ligar e colocar aquilo que é o que ele precisa. Ligar volume. E volume. Então, você vai em muitas igrejas que o som está muito ruim e às vezes não é tanto a qualidade do equipamento que está ali, mas do profissional que está operando. Então eu digo, tudo que eu monto na minha empresa, eu falo que eu preciso de um tempo porque a gente dá um treinamento.
Mas o áudio hoje, nós temos capacitado muitas pessoas e a ideia nossa é expandir isso cada vez mais. Por quê? É necessário que o cara entenda da ciência. É igual, eu digo sempre, você pega um rapaz e põe lá na mesa de som que ele nunca só sabe fazer isso, que é o levantar o fader e abrir o botão, bota na mesa digital lá, você fazer pegar um médico para fazer uma cirurgia na gente sem ter um exame. Corta onde? Não, corta aqui que eu acho que é aqui. Cortou, morreu. Então, o que eu tenho visto hoje? A falta do conhecimento dessas pessoas na igreja e também, assim, há uma necessidade também da liderança da igreja de também, às vezes, impulsionar, ajudar. Meu filho, você já procurou saber, estudar sobre isso, para ter algum curso que eu possa colocar você para você fazer esse treinamento? Eu quero que você se aperfeiçoe mais, para a gente ter mais conhecimento do equipamento que está aqui. E hoje ainda está muito longe, pastor. O conhecimento da igreja ainda é muito cru. Aquém, né? Muito, muito, muito. Precisa melhorar. Eu vou botar uma escala de porcentagem de 80%, precisa melhorar ainda. São poucos profissionais que você vai ter dentro da igreja. Assim, hoje a gente tem muitos recursos online, né? A pessoa pode chegar lá, pode começar a pesquisar. É diferente de você estar fazendo um curso? Mas hoje ninguém pode dar essa desculpa de não ter a informação. Né? Você entra no YouTube, você coloca lá sonorização, como operar uma mesa, você vai ter um monte de informação. É claro que muitas das vezes não está sistematizado, né? Mas você tem os pedaços de informação que você pode ir montando um pouquinho de conhecimento. E você tem os cursos, né? Como você oferece sempre, eu sempre recebo lá suas mensagens, seu Instagram, sempre colocando. E a pessoa tem que querer. Hoje a gente está num tempo onde o conhecimento está disperso pela sociedade, mas a pessoa tem que querer. Qual é o caminho? O que você acha que a pessoa tem que começar a aprender? Eu digo sempre que até um investimento em você mesmo, quando você, a única coisa que você guarda para você, pode tirar tudo de você, pastor, menos o seu conhecimento. Você pode tirar tudo da sua vida, mas o que você tem de conhecimento, por exemplo, às vezes, às vezes, num curso, eu optei, eu ia fazer uma plataforma online, preferi fazer presencial para mim conseguir tirar o máximo dessas pessoas. Porque fisicamente eles poderem estar ali comigo e trocar ideia com o equipamento físico do lado deles e já no sistema, já trabalhando. Porque o principal é alinhamento do sistema. Você alinhou bem o sistema, a mixagem ela entra no composto. Se o sistema está desalinhado, você pode tirar a melhor mixagem do mundo que vai ficar ruim. Então começa pelo alinhamento. E para você fazer um alinhamento tem que ter o conhecimento técnico. Se você não tiver, não vai conseguir. Mas o que eu digo assim, a base é assim, às vezes as pessoas também acham, cobra-se lá um valor, é investimento. Pastor, às vezes assim, eu tento colocar diante de Deus o que é mais um mínimo para mim, para pagar os gastos e ter ali, eu vivo, é uma empresa, é meu negócio, para poder também abençoar. Porque eu digo que tudo que eu tenho também, eu tive que investir muito em mim, eu que investi em mim. Eu nunca esperei eu tive em grandes empresas, mas quando eu quis fazer cursos de todo quanto é tipo, você pode até de alinhamento de sistema. Eu paguei no meu bolso porque é o conhecimento que vai estar dentro de mim. Então, você investir em você mesmo é a melhor fonte do mundo. Não precisa, às vezes a pessoa fica esperando também muito pela igreja. O cara tá ali, mas eu podia esse curso, mas a igreja não paga para mim. Cara, às vezes você está disponibilizando de algo à igreja. Olha só, você está servindo lá. Mas o investimento que você está fazendo é em você. Aquilo ali pode te trazer até muito retorno depois lá fora, em outro lugar. Você não sabe o dia da manhã. Então, investimento, quando você investe em você, é a melhor coisa do mundo. E aí, às vezes, eu escuto muito, vou ver se a igreja vai me abençoar. Não, cara, você tem que... A igreja, às vezes, poder ver uma pessoa, eu sei que a igreja tem essa parte, faz muito bem feito. E, às vezes, vê um irmão ali que, às vezes, tem a vontade de fazer, mas não tem um recurso, a igreja abençoa. Às vezes, a gente tenta abençoar também. Mas, assim, a pessoa que pode, invista em você mesmo. Agora, o que é investir em conhecimento? Você tem que ir lá, fazer um curso e começar a aprender da forma correta. Porque, pastor, até onde foi, está tudo errado. Às vezes as pessoas falam assim, liga lá para a assessoria do curso lá e pergunta, eu nunca mexi com som, eu posso fazer? Pelo contrário, as pessoas já indicam. Pode vir, venha mesmo. Porque ele não tem vícios. E às vezes a pessoa... melhor do que... do cara que às vezes já está na igreja, que ele acha que está 10 anos mexendo no áudio, mas da forma totalmente errada. E o senhor sabe, né, que metanoia é uma coisa difícil de mudar, não é fácil. O cara acha que... melhor pegar o cara que está cru do que pegar o que está mal assado, né? Mal assado, porque às vezes o cara está 20 anos fazendo aquela conversão errada ali à esquerda, você tenta explicar, não pode. Como é que você fala? Mas eu faço há 20 anos. Mas há 20 anos você está errado. Então você tem que trazer a pessoa para o zero de novo para começar da forma totalmente correta.
E isso eu acho que as pessoas que mexem em som hoje, isso aqui vai a dica para você que está aí na sua igreja, que participa, né, desse staff que a gente fala, né, que é o backstage invisível, invista em você. Faça curso, procure se orientar, procure pessoas capacitadas, invista em você mesmo, porque você tanto vai abençoar o reino, que é o reino de Deus, quanto você também será abençoado na sua vida. Isso é fato. É fato, é o conhecimento. Eu acho que hoje é procurar esses cursos e se aperfeiçoar cada vez mais. Vai ter o semanal de agora em São Paulo. A Feira de Som e Tecnologia. Tem de tudo lá. Ir, né? Se puder ir, vai lá conhecer. Network, entendeu, pastor? Eu falo que relacionamento, network é tudo. Eu acho interessante que na minha área técnica, né, eu sou técnico em informática, gosto mais da parte de programação do que da parte de hardware. Se eu pudesse programar sem meter a mão no computador, era o que eu gostava de fazer. Né? Até porque quando eu aprendi, foi assim, um dos meus primeiros cursos foi de COBOL, um negócio que só da época dos dinossauros. Né? A gente escrevia o programa, passava para a digitadora devolvia o programa impresso naquelas folhas de papel de impressora matricial com linhas, né? Uma branca, outra verde, para a gente poder olhar o código, coisa que nem existe mais hoje. E aí eu olhava, estava lá embaixo, deu erro, linha tal, a gente olhava, corrigia e dava de volta. Né? A gente começou a programar assim. Né? Mas uma das coisas é você, no treinamento, é você meter a mão na massa. Isso aí, a prática. Né? Na prática. Você ter a prática sem o treinamento é o perigo de você criar coisas na sua cabeça imaginárias e falar assim, olha, está funcionando, mas não está funcionando como deveria, não é aquela Brastemp, né, de funcionamento. Então eu acho que se você puder investir em você e a igreja também, né, a gente tem que perder esse medo de investir nas pessoas e depois falar assim, mas a igreja investiu, né? Acontece muito na área da música. A igreja investiu para fulano fazer um curso de teclado, para fazer um curso de guitarra, mas fulano saiu. É por isso mesmo, irmão. Você tem que investir em 10 para às vezes você ficar com 3. Verdade. E os outros 7 estão abençoando o reino. Né? Porque você saiu da sua igreja, estão em outra, levando aquele ministério, levando aquele conhecimento. Então eu acho que tem que ter o conhecimento e a prática. Né? Conhecer, aprender, aprimorar e praticar. Não adianta também ficar no mundo das ideias. Tem que voltar. Você falou funcionamento, você falou coisa. O cara pode ir daqui o Rio num carro em terceira. Ele vai. Vai. Pode fundir um motor no meio do caminho. Não quer dizer que ele não está funcionando. Não. O cara cria uma imaginação ali. Não, isso aqui está funcionando, deixa. Mas às vezes está funcionando da forma incorreta. Está funcionando incorreta. Você podia ter chegado no Rio em 4 horas, você vai levar umas 6, 7 horas. Para se chegar. Né? Às vezes, mas eu consegui chegar na metade da viagem. Mas calma aí, era o seu objetivo, metade da viagem? Não era. Então, eu acho que essas coisas, Venâncio, a gente tem que colocar e buscar abrir a cabeça do pessoal, né? Sensibilizar isso. Pega os garotos, paga um treinamento, seja aqui em Campos com você, outros treinamentos, seja online, para a pessoa começar. Aonde for. Mas tem que investir. Né? Não adianta você querer investir. Você falou aí um valor aí de 35, 40 mil de investimento no aparelhagem. E no pessoal? Vai investir quanto? E na mão de obra? Você vai investir quanto? Né? Aqui na nossa cidade é uma cidade que tem um histórico agrícola muito grande. E uma vez conversando com um engenheiro que não trabalhava só aqui, trabalhava fora, em outras cidades também, com essa cultura da cana-de-açúcar, ele falava assim, poxa, o empresário gasta não sei quantos milhões para comprar uma colheitadeira. Mas para o cara que vai dirigir a colheitadeira, ele quer, às vezes, pagar um salário mínimo. Bota uma máquina de milhões na mão do camarada e o máximo de treinamento que o camarada teve foi para pilotar aqueles tratorzinhos velhos. Nunca teve nenhum treinamento para operar a colheitadeira, operar aquele equipamento. Então, a gente tem que abrir essa visão. Tem que investir no pessoal.
né? É difícil, porque às vezes nas urgências todas da igreja a gente acaba investindo um monte de outra coisa. Eu aqui já estou falando, já na minha posição de pastor, já me defendendo, porque o pessoal meu lá vai ouvir e vão me cobrar. Pastor, mas e a gente? Quando é que a gente vai ter o nosso curso? Né? Então, o que acontece muitas das vezes é que nós ficamos presos nas emergências e não investimos nessa necessidade de conhecimento, né? De preparar o pessoal. E outra coisa, às vezes você pode multiplicar o conhecimento na sua igreja. Né? Você pega uma pessoa, isso aí. Ela vai para o treinamento com a responsabilidade, quando voltar, ele pegar aquele conhecimento e compartilhar com os outros. Não, agora eu aprendi isso, é só meu, eu que vou guardar, o meu precioso, né? É o meu saber. Não, é para aprender e compartilhar, que aí você cria essa cultura na igreja. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 20 quantos anos de estrada? 23 anos. 23 anos. Eu costumo perguntar isso para todo mundo aqui, quando a gente já vai chegando nessa reta final. Se você pudesse voltar lá para o Venancinho de 20 e tantos anos atrás, com 14 anos lá de idade, 15, 16, 17, começando a aprender, a vislumbrar esse mundo, o que você falaria para ele para facilitar o caminho de conhecimento técnico para ele? Olha, investe nessa área, se aprimore nisso. O que você acha que você poderia hoje, diante do que você sabe, falar para você lá atrás que ia facilitar a sua caminhada? Porque o que você falaria para você lá de trás, né? Se a gente tivesse aquele carro, aquele DeLorean de Volta para o Futuro, né? Se você tivesse aquele carro, falaria para ele, você vai estar falando para um monte de gente hoje também. Né, dentro dessa mesma realidade que está começando, o que você falaria para essa pessoa? Então, a primeira coisa que eu falaria para o Antônio Venâncio lá é para ele respeitar um pouco o tempo. Tudo é no seu tempo certo. Não assim, foi bom pelo jeito que eu assumi as responsabilidades. Vou falar uma palavra meio, as rédeas da minha vida, né, mas teria um pouco mais de calma. Eu era muito ansioso. A ansiedade às vezes atrapalha um pouco. Mas jovem, né? Faz parte. E sem assim um conhecimento ali do lado de um pai e de uma mãe, que às vezes o pai e a mãe sempre calma, meu filho. E eu não tive isso. Então eu seguraria um pouco a minha ansiedade. Porque algumas vezes eu tentei, né? Até por essa questão de eu fui liderança em muitos lugares, o líder ele logo quer abrir caminho, quer tudo, mas às vezes você toma umas pancadas da vida. Então eu seguraria um pouco na sabedoria. Que é difícil para um garoto de 15 anos, 16 anos ter, né, pastor? É bem difícil. Hoje em dia a gente está todo dia buscando sabedoria ainda está aprendendo com as pessoas que têm mais caminhada que a gente. E uma coisa que eu faria assim a mais, não desperdiçaria algumas oportunidades. Por exemplo, tive uma oportunidade de ir embora para os Estados Unidos, eu acho que eu iria, hoje eu iria. Não foi insegurança ali, eu acho que eu estava numa região mais cômoda. E para mim foi legal. Eu vivi tudo que eu tenho para viver no mundo do áudio, eu vivi. Eu conheci o Brasil, um pedacinho do mundo com áudio. Mas assim, não me limitaria, às vezes, a pensar muito, né? Isso, será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Eu iria. Eu acho que eu arriscaria mais um pouco hoje. Seria menos ansioso, mas arriscaria. Arriscaria. A ansiedade é aquele negócio. Você está numa fase e você já quer pular para outra. Calma, o filho é aqui. Daqui para lá. Vai ter o seu tempo. Eu aprendi isso até de uma forma dura. Um dia que o José Renato me falou umas coisas duras, mas valeu a pena como aprendizado, né? Que eu estava numa situação uma vez no trio e eu pensei que eu ia ser o técnico da primeira carreta no verão. E ele chegou com um operador de som de última hora. E falou: isso aqui é o fulano, você vai auxiliar ele. Eu já era responsável. E aquilo, eu desci lá no farol, chorei muito na beira da praia. E ele agarrou no meu pescoço, ele é turco. Meio misturado com o libanês, o cara meio... Não é a sua vez, não é a sua hora, pá, você tem que aprender isso. Mas aquilo parecia que estava arrancando tudo de mim, pastor, e não era. Ele tinha experiência. Se ele me colocasse naquele momento, em vez de estar me ajudando, ele poderia me prejudicar. Isso ia se queimar. Ia me queimar. E depois de um tempo, né, eu já estava com 23 para 24 anos, na estrada já, e um dia eu liguei para ele, estava em Santiago, no Chile, liguei para ele, ele atendeu, aquela voz dele bronca, fala, meu filho, ele já sabia, Zé,
Aí ele, fala, meu filho, me chamava de filho. Fala, papai, e aí, como é que você tá? Ele tava bem doentado já também. Já tava com essa doença. E aí eu falei com ele, você tá onde? Que número é esse? O bicho ele era meio ignorante pra falar mesmo. Eu falei, não, eu tô em Santiago. A gente passou o som lá e voltou aqui pro hotel, tô indo voltar pra fazer o show. Aí na hora de ir embora ele foi e falou, vai lá, meu filho. Agora é a sua vez. Mas naquela época, entendeu, pastor? Até emociona de falar, porque eu não tinha entendimento ainda, né? Era jovem, mas me ensinou. Então eu tinha menos ansiedade hoje, esperar meu tempo. É duro porque você está passando por muitas porradas e parece que o mundo está tirando as suas oportunidades, mas não está, Deus estava me dando. Então eu seria menos ansioso, mas arriscaria mais. Não deixaria talvez de ir para onde eu deveria ter ido naquela época. Não sei se daria certo ou se daria errado, mas eu teria arriscado, né? E sempre ouvindo pessoas, não é ouvir todo mundo, muitas vozes faz barulho. Mas ter uma pessoa para mentorear a gente é muito bom, pastor. E ouvir uma pessoa mais velha, que tem uma estrada maior, que vai te direcionar sempre, porque às vezes o que a gente acha que é muito bom pode ser um pesadelo para nossa alma daqui a pouco. E às vezes eu pensava numa coisa, não, eu tô certo. Não, calma um bocadinho, vamos buscar uma orientação melhor. Eu não era cristão na época. Eu acho que o cristianismo ajudou minha vida em todos os aspectos, até nisso também. E hoje tem uma mentoria, né? Calma um bocadinho, vou tomar uma decisão, isso é muito sério. Deixa eu procurar alguém que vai me orientar de uma forma melhor. Mas eu arriscaria mais, sem medo, e respeitava mais o momento, a ansiedade segurar um pouquinho. Mas é difícil demais, pastor. Quando você está naquele momento ali, pastor, você acha, não, isso vai acontecer, você já imagina mil coisas na sua cabeça, para ansiedade, você fica na ansiedade. E eu não tinha, como dizer, ninguém para filtrar aquilo em mim. Calma, meu filho, calma. Vai acontecer no tempo certo. Eu já estava numa banda aqui, eu ia para outra lá, porque isso vai ser, agora eu vou estar... Não, calma, vamos respeitar o tempo. Vai chegar a hora. Né? E investir até mais do que eu investi em mim. Investi muito, mas investiria mais ainda, pastor. Em cursos, em tudo. Investi muito. Eu sempre mas você investiria mais. Mais ainda, porque eu acho que é uma das coisas mais... Eu digo que se você ler um livro é muito bom, mas se você ler 20 é melhor ainda, pastor. Você vai ficando mais sábio. Amém. Eu acho que é mais ou menos isso. Meu querido, eu sinto que você tem muita gratidão, né, por esse homem que te acolheu, te deu essa oportunidade, né? Isso é importante. Muito, pastor. É importante a gente cultivar esse sentimento de gratidão em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento aqui com você, por essa entrevista, né? Eu quero te agradecer por ter se disposto a vir aqui, né? Dessa forma, eu liguei ontem e você hoje aqui com a gente. Muito obrigado por você poder estar aqui com a gente. E deixa aí um convite para o pessoal, né? Para aqueles que quiserem aprender mais, onde que eles podem te seguir nas redes sociais, onde que eles podem fazer curso. Tem algum curso marcado agora, perto? Temos agora, a nossa agenda agora, nesse final de semana, nós vamos estar na igreja do Parque Rio Branco. Aqui em Campos, a igreja do Parque Rio Branco. E na próxima semana nós vamos estar, acho que é 20, João Paulo está ali, 27, 28 nós vamos estar em Macaé, né? 28 e 29 em Macaé. Logo, acho que eu vou confirmar, mas na próxima semana acho que é Rio Bonito. E para quem quiser, né, se aperfeiçoar mais, conhecer mais do nosso trabalho, tem o nosso @, que é o Antônio Audio Mix, que é o meu pessoal, e tem hoje o da VF Curso, que também é o Instagram dos cursos. Mas quem quiser informações, só entrar também lá no Antônio Audio Mix. Nós vamos estar ter todas as informações. Todas as informações. Tem até o histórico aí desses últimos cursos que nós demos aí, São Fidélis e outras. Tem bastante coisa boa lá. E eu vou também ficar lançando um conteúdo lá também para poder estar ajudando. Então, quem quiser, acessa nossas redes sociais lá. Eu quero agradecer, pastor. Foi uma honra estar aqui. O senhor tem um carinho muito grande pelo senhor, pela sua igreja, por todos lá. Isso já falei várias vezes, mas vamos falar em público aqui. Obrigado. Vamos deixar registrado. Registrado pela oportunidade que a sua igreja, o senhor, todos os membros lá me deram de participar de um projeto lá. Estou aqui à disposição para o senhor precisar sempre. Amém. Tem um amigo aqui. Eu digo que tem pastores que a gente tem conhecimento, mas tem outros que a gente formou amizade, o senhor é um deles. Muito grato por estar aqui hoje. Eu te agradeço. Muito obrigado. Depois a gente vai ter que trazer o JP aqui para falar sobre edição de vídeo, o cara é fera, mídias sociais. O cara é bom para isso, hein? O cara é bom. O cara é fera. E você, meu amigo que está aí nos acompanhando, mais uma vez, obrigado pela sua atenção.
Se você ainda não curtiu, cara, por favor, deixa aí o joinha aí, compartilha o nosso vídeo. E também lembrando, né, eu não tenho anunciado muito isso, mas todos os nossos vídeos estão também no Spotify. É só você procurar lá o Instituto Frutos no Spotify, né? É mais fácil às vezes de ouvir. Você pode lá no Spotify, você tem o vídeo e o áudio. Antigamente era só o áudio. Isso. Né? Então todo o material também já está disponível lá no Spotify. Muito obrigado pela sua audiência. Nos ajude deixando o joinha e compartilhando. E até a próxima semana. Um grande abraço aí a todos.